Então, vamos voltar à gravação. Vamos... Beleza, então, agora sim. Voltando. Então, nós queremos, então, encontrar a forma equivalente, né? E para encontrar a forma equivalente, vamos completar o quadrado. Então, se eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero, eu poderia fazer o seguinte, eu posso ter x ao quadrado menos 8x mais 16 menos 1 igual a zero. Porque 16 menos 1 é 15. Então, eu posso decompor dessa maneira. Por que eu posso fazer isso? Porque desta maneira, quando eu tenho x ao quadrado menos 8x mais 16, eu consigo colocar no formato a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x menos raiz quadrada de 16, 4. Né? 2 vezes x vezes menos 4 dá menos 8. Portanto, sobrou x menos 4 ao quadrado igual a 1. Que é este aqui. Opa, esse aqui não, né? Opa, é menos 4, né, professor? Eita. É menos 4 menos 1, né? Aqui. Beleza. Tá, então essa técnica de completar quadrados, ela é importante porque em algumas situações ela vai aparecer. Por exemplo, né, agora, né, a expressão equivalente, né, a essa fração é... Vamos ver o seguinte. Se eu escrever S ao quadrado mais 6S, né? O 10 eu posso pensar como 9 mais 1, né? Penso ele como 9 mais 1. Por que eu penso ele como 9? Porque aqui eu tenho 6, né? 6 que divide 2 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou fazer essa decomposição a partir daqui. 6 que divide 2 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou ter que tirar um 9 desse 10. Então, eu posso ter S mais 3 ao quadrado mais 1, né? Então, isso aqui eu posso decompor como S mais 3 ao quadrado. E aí eu tenho esta alternativa aqui. Tá? Bom, isso aqui é importante porque agora nós vamos calcular a transformada inversa, né? Dessa transformada aqui, né? Bom, e por que eu vou recorrer, né, à decomposição, à técnica de completar quadrados? Porque o que eu dizia na primeira etapa da aula? Que a primeira coisa que a gente vai fazer é decompor o denominador. Peguei a transformada, quero fazer a transformada inversa, vou decompor o denominador. E eu vou continuar fazendo isso, decompor a fração em uma soma. Então, eu vou fatorar o denominador. Então, eu vou pegar e vou fazer a bendita Bhaskara. Na hora que eu faço a bendita Bhaskara, eu tenho um problema. Que eu já falava na primeira parte da aula. Que eu não posso ter raiz negativa. Lá atrás, umas 4 semanas atrás, nós conseguimos resolver problema de raiz negativa. Agora a gente não vai poder fazer isso, né? Então, quando eu tenho um problema de raiz negativa, que eu vou cair em número complexo, eu vou ter que achar outra solução, né? Mudar a linha de investigação. Ou seja, eu vou ter que... Uma das maneiras de fazer isso, né? Uma das maneiras, uma linha nova que a gente pode tomar é completar um quadrado. Quando eu vou completar um quadrado, né, como que eu tenho aqui agora, né, eu tenho que, então, tentar escrever, é melhor tentar achar no denominador algo nesse formato, né? Então, dessa maneira, o que acontece? Se eu tenho S ao quadrado mais 6S mais 10, eu posso escrever como S ao quadrado mais o 6 é 2 vezes 3,
né? Então, como aqui eu tenho esse 2 aqui, né? Então, eu faço 6 dividido por 2, deu 3. O 3 ao quadrado dá 9. Então, o que que falta? Tem o 9. O que que falta para completar o 10? 1. Né? Então, o que que eu vou concluir? Que eu tenho s ao quadrado mais 6s mais 9 mais 1. Ou seja, 9 mais 1 é o 10. Tenho essa situação aqui. Né? Onde, então, eu vou decompor, eu vou completar o quadrado e vou ter a volta para o produto notável. Por que isso é importante? Porque agora, quando eu fiz isso no denominador, o que que acontece? Eu vou ter essa situação aqui, né? Ou seja, esse denominador corresponde a esse denominador aqui. Tá. Então, isso aqui está aparecendo, né? Eu estou vendo que eu tenho, melhor, antes de voltar aqui, a gente tem que lembrar da tabela A, que nós temos lá os cossenos de AT e o seno de AT. Se eu aplico a transformada de Laplace, isso aqui vai ser quem? Vai ser S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Apliquei a transformada de Laplace, isso aqui ficou 1 sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Então, quer dizer que, como eu tenho aqui, se eu tirar esse deslocamento aqui, né? Se eu tirar o deslocamento, eu vou ficar com S mais 1. Então, é porque eu tenho um deslocamento. Tá, nós temos um deslocamento ali no S, no denominador. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, né, pegar a tabela das propriedades e vamos ver o que que pode nos interessar. Bom, entre tudo que temos aqui, né, o que vai nos interessar é a 3. Porque na 3, como eu estou fazendo o caminho de volta, né? Estou fazendo o caminho de volta, né? Como eu estou fazendo o caminho de volta, eu tenho... Então, eu tenho um deslocamento, S menos A. Então, aqui eu tenho um S menos menos 3. Então, o que que falta aqui em cima? Se aqui eu tenho S menos menos 3, aqui em cima deveria ter um S menos menos 3, né? Ou seja, quando eu tenho S menos menos 3, S mais 3, né? Então, aqui se eu tenho S mais 3, tá? Então, aqui em cima seria bom que eu tivesse um S mais 3, porque daí eu conseguiria aplicar a linha 3. Então, se eu tivesse no numerador um S mais 3 também, seria bom. Então, eu vou somar mais 3 e vou tirar mais 3. Por que que eu somo 3 e tiro 3? Porque não dá nada, né? Somei 3 e tiro 3, só me ajuda a conseguir colocar na forma da linha 3, né? Onde eu vou ter S mais 3 aqui, né? Eu estou perseguindo o F de S mais 3. Então, dessa maneira, eu vou conseguir agrupar o S mais 3. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho essa situação, né? Aqui em cima, eu tenho S mais 3 menos 3. Então, S mais 3, o denominador é o mesmo, menos 3, S mais 3. Então, que daqui para cá, né? Não muda, o denominador não muda, né? Porque é aquela história que a gente já conhece, né? Bastante tempo. Se eu tenho 5 mais 2 sobre 7, então vai ficar 5 sobre 7 mais 2 sobre 7. Então eu peguei essa parte aqui, veio para cá, mantive o denominador. Essa parte aqui, veio para cá, mantive o denominador. Tal qual essa situação aqui, né? Tudo que a gente faz de forma algébrica né, é uma replicação daquilo que se faz numericamente. Tá. Então, dessa maneira, né? Então eu tenho, se eu tenho a transformada inversa da soma, eu tenho a soma de transformadas inversas. Então eu tenho agora, né? Então a transformada dessa fração e a transformada dessa fração. Ok, o 3 que está multiplicando, né? Que é numerador, pode sair para fora.
Não vai fazer nenhum problema. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ir para a linha 3, né? Porque o nosso objetivo é colocar a expressão, né? A transformada dentro da propriedade 3. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quando eu coloco dentro da propriedade 3, né? Eu tenho f de s mais 3. Né? Eu tenho f de s mais 3. Então, se eu venho, né, no sentido oposto, então f de s mais 3 é a mesma coisa que f de s menos 3. Então, o a é menos 3. Então, vai ficar menos 3t menos 3t. Então, quando eu lendo ao contrário, né? Então, ficou e na menos 3t vezes f de t. Bom, quem vai ser f de t? Bom, para isso, agora a gente vai ter que calcular, tomar as transformadas das funções, né? Então, o nosso objetivo agora é determinar f de t. Então, esse daqui é uma função. Chamei de f de t e vou chamar isso aqui de g de t. Então para isso, a gente vai pegar a tabela A e vai ver onde a gente vai para onde vamos olhar. Então, se eu olhar para a linha 5, né? Se eu olhar para a linha 5, eu estou olhando para a parcela onde eu tenho 1 sobre s ao quadrado mais 1. Né? E aí, fazendo o caminho contrário, o caminho de volta, eu tenho o seno de t, né? Se eu fizer o caminho de volta. Se eu fizer o caminho de volta, vamos botar aqui uma corzinha. Né? Se eu fizer o caminho de volta, né? Aqui é 1 ao quadrado e aqui é 1. Então, vai sobrar seno de t. Vai vir aqui depois. Agora, eu vou olhar para a outra parcela. A outra parcela vai sobrar cosseno de t, né? Então, vai sobrar cosseno de t e seno de t. Né? E aí, sobrou, então, e nas... eu poderia até colocar... opa. Então, eu poderia colocar em evidência e na menos 3t vezes o cosseno de t menos 3 seno de t. Né? Eu poderia colocar nesse formato. Tanto faz. Tá certo? Está correto. Sem problema. Tá. Agora vamos ver essa situação aqui. Então eu tenho essa... Quero tomar a transformada de Laplace, a transformada inversa. E para tomar essa transformada inversa, né, o que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa, decompor o denominador. Né? Tá. Então, primeira coisa, decompor o denominador. Se eu for decompor o denominador, eu vou ter S vai ficar 4 mais ou menos 16 menos, né? 4 vezes 1 vezes 20 menos 80. Opa. Sobre 2. Então, aqui dentro, eu vou ter um problema, né? Vai ficar menos 64. Tá. E aí eu tenho uma raiz negativa. Não posso trabalhar com uma raiz negativa. Então, quando eu não conseguir decompor o denominador, eu vou ter que completar o quadrado. Então, não foi possível decompor o denominador. Então, vamos completar o quadrado. O que acontece? Eu tenho 20, né? Se eu divido o 4 por 2, então menos 4 dividido por 2, isso dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Então, 20 menos 4 dá 16, porque 16 mais 4 dá 20. Então, eu posso pegar essa parte aqui, esse pacotinho, e esse pacote se transforma nisso aqui. Né? E aí, então, nós temos algo que nos interessa, né? Porque esse pacotinho aqui ficou S menos 2 ao quadrado mais 16. Tá. Agora, o que eu faço com o numerador?
né? Numerador, eu tenho S menos 4. Eu tenho 6S menos 4. Então, vai ficar 6S sobre todo o denominador. Menos, que é esse menos aqui, 4 sobre todo o denominador. Ok? Então, não tem problema. Agora, eu vou ver o seguinte. Bom, novamente, nós estamos com a situação da tabela B, onde eu tinha, né, a situação que se eu tenho um E na AT de vezes uma função, e eu aplico a transformada de Laplace, eu vou ficar com S menos A. Então, se eu tenho um deslocamento, eu tenho uma transformada de Laplace que está deslocada, por exemplo, aqui eu estou numa transformada de Laplace e eu tenho um deslocamento na variável. Então, para eu colocar dentro dessa forma, se eu pegar o S separado, né? Eu tenho 6S e escrevo 6S menos 2 mais 2. Né? Então, eu vou lá e desloco o S, né, menos 2 mais 2. Então, se eu fizer a continha de volta, eu vou cair no 6S, né? Vai ficar 6S menos 12 mais 12. Continue no 6S. Mas eu faço isso para deslocar, né, a variável S para eu conseguir colocar nesse formato aqui. Tá. Então, dessa maneira, eu fecho esse pacotinho. 6 vezes S menos 2, 6 vezes S menos 2, mais 6, então, 6 vezes S menos 2, mais 6 vezes 2, que dá 12. E aí, de novo, né? Eu vou ter mais duas frações, porque eu tenho denominadores iguais. Eu não mudo os denominadores. Os denominadores a gente nunca muda. Né? E aí, continuou essa fração aqui no canto, continuou no cantinho dela. Tá. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer? Ah, outra coisa. Eu tenho aqui duas frações, essa fração aqui e esta fração aqui, elas são frações de mesmo denominador. E a gente sabe, né, lá desde os primórdios, que quando eu tenho frações de mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. Então, eu tenho 12 menos 4, dá 8, né? Tá aqui. Então, eu tenho esta fração mais 8. Então, tá. Então, agora, se eu for tomar a transformada inversa, ou seja, B3, né, que é a propriedade que eu estou evocando aqui da tabela, é a propriedade B3. Né? Da propriedade B3, fazendo o contrário, nós temos o seguinte. Né? Eu tenho um deslocamento de S menos 2 aqui. Então, um S menos 2. Então, se eu for tirar o menos 2, eu vou ter que colocar o E na 2t aqui, né? Então, para sair esse menos 2 daqui, ficou 6e na 2t. E aí, como eu tirei o deslocamento da variável s, sobrou só s aqui, né? Então, era s menos 2, tirei o deslocamento, sobrou s. S menos 2 ao quadrado, tirei o deslocamento, sobrou apenas s. O 8 está para fora, né? Como eu tirei o s menos 2 daqui, né? Então, sobrou só s aqui. Ok. E aí, então, nós temos o seguinte, né? Nós vamos ir para a tabela A. Na tabela A, a gente vai ver o seguinte, que se eu tenho o seno de AT e faço a transformada, eu tenho S mais A ao quadrado. Se eu faço o cosseno de AT e tomo a transformada, eu tenho S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Só lembrando que aqui não é A, né? Não é 1. É A. Então, o que acontece? Isso aqui claramente é cosseno de 4t. Né? E isso aqui? Bom,
Bom, isso aqui tem uma carinha de seno, né? Só que aqui em cima eu tenho 1, eu não tenho A. Então, o que acontece? O meu A é 4, que a raiz de 16 é 4. Então, aqui eu vou multiplicar por 4. Então, se eu multipliquei aqui em cima por 4, então lá fora eu tenho que compensar dividindo por 4. Que é o que acontece aqui, né? Eu multipliquei em cima por 4 e lá fora eu compensei dividido por 4, né? Porque 4 que eu divido 4 é 1. Tá. Então sobrou, né? 8 sobre 2, 8 sobre 4 dá 2. E isso aqui corresponde a seno de 4t. Então, simplesmente a gente aplicou a tabela A. Tá. Beleza. Posso colocar em evidência, por exemplo, posso botar assim, 2e na 2t. E aí sobra, por exemplo, aqui 3 cosseno de 4t mais seno de 4t. Pode, não tem nenhum problema. Tá? Então, são situações que a gente precisa, então, aplicar. Nós vimos algumas situações que a gente precisa aplicar a regra do completamento de quadrados. Né? Completar quadrado. E, geralmente, quando a gente cai nessa situação, onde tem que completar quadrado, geralmente, onde cai nessa situação onde eu não consigo, onde eu tenho número complexo, né, onde eu começo a decompor o denominador e eu tenho um número complexo, isso vai cair nas situações onde eu tenho seno e eu tenho cosseno. E não é à toa que isso acontece, tá? Se a gente voltar algumas semanas atrás, mais adiante a gente vai verificar isso de forma bem explícita, que aquela situação onde nós tínhamos raízes complexas, caía onde? No problema de seno e cosseno. Então, aqui, temos problemas de raízes complexas. Vai cair no problema de seno e cosseno. Então, você começou a decompor o denominador de uma transformada de Laplace. E caiu numa raiz complexa, você vai trabalhar vai começar a trabalhar aqui, né, com as propriedades, e vai ver que isso vai cair num seno e num cosseno. Tá? Bom, uma outra situação envolvendo transformadas de Laplace, né? Que na verdade é uma situação onde envolve um outro tipo de decomposição em frações parciais. Né? Porque aqui o que acontece? Você tem um denominador, tá? Um denominador onde você tem um termo de primeiro grau. Então, isso aqui é um termo de primeiro grau. Você tem um fator de primeiro grau e aqui você tem um fator de segundo grau. E esse fator de segundo grau é irredutível. O que é irredutível, professor? Ele tem raízes complexas. Então, nessa situação aqui, nós vamos decompor essa fração. Né? Nós vamos decompor isso em frações parciais. Como? Como? Nós vamos fazer o seguinte. Tá? É o seguinte. Então, nós vamos pegar uma fração. Ela vai ter denominador S mais 1. E a outra fração, ela vai ter denominador S ao quadrado mais 1. Tá? Então, vou pegar uma fração. Então, uma fração vai ter S mais 1. E a outra fração, S ao quadrado mais 1. Bom, essa fração cujo denominador é um termo de primeiro grau, aqui o numerador é um número, que eu não sei quem é. Essa fração cujo denominador é de segundo grau irredutível,
seja, eu não consigo encontrar as raízes são complexas. Como ele é de segundo grau, necessariamente o meu numerador é um polinômio de primeiro grau. Tá? Então, por ser de segundo grau, aqui tem que ser um polinômio de primeiro grau. Então, o B, eu não sei quem é, e o C, eu também não sei quem é. E o A, tampouco. Certo? Então, este é o esquema que a gente faz quando eu tenho um denominador que é um polinômio irredutivo de segundo grau. Tá. Então, vamos voltar à apresentação normal. Beleza. Dessa maneira, né, então, agora, eu quero saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Para isso, eu vou somar a minha fração do meu lado direito. Então, vai ficar, multiplica os denominadores, s mais 1 vezes s ao quadrado mais 1, está aqui. A vezes s ao quadrado mais 1, está aqui. Né? Agora, eu vou multiplicar bs mais c vezes s mais 1. bs mais c vezes s mais 1. Tá aqui, né? Tá. Então, agora, o que nós estamos perseguindo? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Esse é o nosso objetivo momentâneo. É A, B e C. Tá. Denominadores são iguais, numeradores é o que nos preocupa. Então, vamos ficar com os numeradores. Tá. Fiquei com os numeradores. O que a gente pode fazer agora? Bom, partir para o chute, né? Cheguei aqui, quero saber quem é a B e C, vou chutar. O que eu vou chutar? Vou chutar qualquer número que me vier na minha cabeça. Posso chutar um número com... Posso chutar o CPF? Pode. É um número que pode dar... Pode, mas é difícil, é difícil. Então, chuta um número que seja fácil. Por exemplo, -1. Por que eu vou chutar -1? Porque quando eu chutar -1, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1, -1 ao quadrado, né? -1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 2 vezes A. Mais menos B mais C. Agora, vai ficar -1 mais 1 vai ficar 0. Então, esta parcela aqui vai desaparecer. Por isso, vai sobrar apenas 2A. E desta maneira, eu vou ver que o A vale 1,5. Ok, descobri que o A vale 1,5. Tá. Vou chutão. Nosso primeiro objetivo foi alcançado. Né? Vamos por B e para o C. Vou chutar S igual a 0. Talvez eu tire alguma coisa, né? Se eu chutar S igual a 0, o que vai acontecer? 0 aqui, então vai ficar 0 mais 1 dá 1. A vezes 1 dá A. B vezes 0, some o 0, então vai ficar C. E aqui vai ficar C vezes 1. Então, A mais C é 1. Tá, mas eu conheço A, né? A gente sabe quanto vale A. Então, se a gente sabe quanto vale A, eu vou substituir o que eu sei do A na minha equação. E aí eu sei que 1 é igual a 1,5 mais C. Ou seja, né, se eu tenho 1,5 mais C, eu sei que C é igual a 1 menos 1,5. Né? É igual a 1 menos 1,5, portanto, C é 1,5. Então, já sei quanto é o A, já sei quanto é o C. Então, já sei quanto vale o A e já sei quanto vale o C. Né? Beleza. Agora eu vou
fazer um outro chute, vou dar um outro palpite. Bom, eu pensei em menos 1, pensei no 0, vou tentar o 1. Então, S igual a 1. O que vai acontecer? Eu vou botar 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 2A. Agora, eu vou ficar com B mais C. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 2A mais B mais C. Bom, o C eu já conheço. O A eu também conheço. Então, vai ficar 1 meio vezes 2, mais B vezes 1 meio vezes 2. Então, 1 meio vezes 2 dá 1. 2B, 1 meio vezes 2 dá 1. Então, ficou essa equaçãozinha aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou concluir que o B é menos 1 meio. Como, professor? Eu não enxerguei. Ó, vai ficar quanto? Eu tenho 1 e 1, 2. Né? Então, ficou 1 igual a 2 mais 2B. Esse 2 está somando, passa sobre 3. Então, vai ficar 1 menos 2 igual a 2B. Então, isso aqui é menos 1 igual a 2B. B igual a menos 1 meio. Né? Beleza. Então, tá aqui. Tá. Então, descobri que o B vale menos 1 meio. O A vale 1 meio. O B vale menos 1 meio e o C vale 1 meio. Sempre quando eu for fazer isso, eu vou encontrar o mesmo valor para A, B e C? Não, né? Aqui são puras coincidências. Aqui, se A, B e C podia dar qualquer coisa. Aqui é uma pura coincidência. Tá? Não se joguem no sempre, não busquem padrões aleatórios. Assim que não... Esse tipo de raciocínio, ela tende a levar ao... né, a degola. Então tá, então vamos lá. Tem o A, B e o C. Então eu vou pegar esse A, B e C e vou substituir no meu problema. Então, eu quero decompor esta fração numa soma de frações. Né? Já sei quem é o A, já sei quem é o B e já sei quem é o C. Então, quer dizer que esta fração pode ser decomposta numa soma dessa forma. Ou seja, a transformada desta fração corresponde à transformada desta soma, que é a soma de transformadas. Então, esse meio, né? Esse meio. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tinha uma coisa que eu ia chamar a atenção. Ah, é aqui. Tá. Aqui tem uma soma, né? Tem que chamar a atenção dessa soma. Essa soma aqui, que é essa soma aqui, o que ela tá... Tinha que ter chamado a atenção dela. Que isso aqui eu posso decompor, né, de novo, numa soma de frações, né, de duas frações diferentes, com o mesmo denominador. Né? Ou seja, eu tenho menos 1 meio de S, menos 1 meio de S sobre S ao quadrado mais 1, mais 1 meio de S ao quadrado mais 1. Né? Ok. Então tá. E aí eu tenho o seguinte, né? Então, eu vou ter esse 1 meio, que ele veio para fora, né? Ou seja, esse 1 meio aqui, ele pode vir para fora. Esse menos 1 meio, ele também pode vir para fora, né? E aqui no meio também pode vir para fora. E aí tá tudo pronto, né? Porque isso aqui, se eu olhar para essa tabela, né? Eu vou olhar aqui, bom, eu tenho 1 meio, né? Essa situação aqui é 1 sobre S mais 1. A transformada inversa disso está aonde? Está aqui, né? Onde, se eu tenho S mais 1, o meu A é menos 1. E na menos T, né? Então, se eu tenho S
mais 1, isso aqui é S menos menos 1. Então, o meu A é menos 1 menos T. Menos 1 meio. Isso aqui vai virar onde? Isso aqui é cosseno, né? Cosseno de T. Lendo ao contrário. Mais 1 meio de quem? 1 sobre S ao quadrado mais 1. Bom, mesma coisa. Seno de T. Então, feito aqui. Feito aqui. Então tá, então fizemos a transformada inversa. Então aqui nesse exemplo, então nós trabalhamos com esse problema da decomposição em frações parciais quando eu tenho um denominador de segundo grau irredutível. Que é o que vai acontecer aqui de novo, né? Vamos repetir de novo esse mesmo procedimento, essa mesma técnica, né? Porque ela é importante, ela aparece bastante por aí. Então, eu tenho um denominador. S na terceira. Tá. Vamos olhar para esse denominador. S na terceira, mais 2S na segunda, mais 2S. Se eu colocar em evidência um S, eu vou ficar com S na segunda, mais 2S, mais 2. E aí eu tenho o seguinte. Eu tenho S, um polinômio de primeiro grau, e aqui vezes um polinômio de segundo grau. E aí vamos ver o seguinte, será que esse polinômio de segundo grau, ele é redutível? Eu consigo decompor ele? Vamos decompor. Isso aqui vai ser menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, menos 8, né? Sobre 2. Isso aqui vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de menos 4. Raiz de menos 4, nós temos um problema, né? Ou seja, ele é um polinômio irredutível. Então, como ele é irredutível, nós vamos ter que decompor ele dessa forma. Né? Então, como ele é irredutível, acabamos de ver que ele é irredutível. Então, né? Então, S ao quadrado mais 1 sobre S vezes S ao quadrado mais 2S mais 2. Isso aqui vai corresponder à soma de duas frações. Uma fração com o denominador é S, e a outra fração com o denominador é S ao quadrado mais 2S mais 2. Bom, essa fração aqui com o denominador é S e o termo, né? E ele é um polinômio de primeiro grau, aqui em cima é um número A. Aqui, como eu tenho um polinômio de segundo grau, irredutível, aqui em cima, então, eu vou ter o BS mais C. Então, é um polinômio de segundo grau irredutível, então sobrou BS mais C. Então, o nosso objetivo aqui é quem é o A, quem é o B e quem é o C. Professor? Fale. Só uma dúvida. Se, por um acaso, fosse S na quarta, ali no lugar do S na terceira, fosse um grau a mais, a gente levaria daí o B e depois CS mais D, por exemplo, ou não? Ou nada a ver? Se fosse, por exemplo, aqui, terceira, segunda, não dá para fazer mais nada, então aí aqui seria 2S mais D. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Obrigado. De nada. Tá? Então, tem esses joguinhos. É simples, mas, assim, eu prometo que não vou botar mais
Nos trabalhinhos de vocês e até nos pós-aula, é isso aí que tem. Mais do que isso, não. Mas, porventura, se vai aparecer por aí, é isso aí. Tá? Quando, sei lá, se aparecer e não lembrou, Google, YouTube, tá aí, decomposição e frações parciais. Sempre tem alguém falando. Tá. Então, como é que eu faço para determinar o A, B e C? Então, para determinar o A, B e C, né, vou ter que somar o meu lado direito. Somando o meu lado direito, né, então eu vou multiplicar S vezes S vezes S ao quadrado mais 2S mais 2. Tá aqui. Então vai ficar A vezes S ao quadrado mais 2S mais 2. Tá aqui. Primeira parte. E S vezes BS mais C. Tá aqui. Denominadores são iguais, ficamos com os numeradores. Nenhuma novidade até agora. E aí, então, nós vamos para a seção chute. Nenhuma novidade agora. Então, se eu vou à seção chute, eu vou chutar o zero para ver o que dá. Bom, se eu chutar zero, já sei que essa parcela vai embora, desaparece. E aqui, 0, 0, 0, então sobrou 1 igual a 2A, né? Então, zerou, zerou, zerou tudo. Tá. Já descobri que o A vale 1/2. Vou dar um outro chute, outro lance. Menos 1. Se botar menos 1, o que vai acontecer? Então, eu vou botar menos 1 ao quadrado, dá 1. 1 mais 1, 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 mais 2. Menos 1, b vezes menos 1. Tá. Então, o que vai acontecer? 2 menos 2 dá 0. Então, vai sobrar A. Né? A vezes 1, A. Menos, aqui vai ficar menos B mais C. Então, menos B mais C, ou seja, vai ficar menos com menos mais B, menos C. E aí eu posso reescrever essa equação, né, onde eu vou passar esse 1/2 para o outro lado, né, ele é soma, vai subtraindo, e eu vou ficar com B menos C igual a 3/2. Tá. Bom, professor, eu posso deixar assim? Bom, isso aqui tudo indica que eu vou cair num sistema linear. Sim, vai ter sistema na jogada. Então, se o S é menos 1, a única relação que eu tenho é B menos C igual a 3/2. Tá. Então, se eu fizer S igual a 1, né? Se eu fizer S igual a 1, aqui vai ficar 2 de novo, 1 ao quadrado mais 1, 2. Aqui é 1 mais 2 mais 2, vai ficar 5. Aqui é 1 e aqui é 1, então vai ficar B mais C. Então, o A é 1/2, então ficou 5/2 mais B mais C. Então, B mais C igual a menos 1/2, né? Como é que eu sei disso, né? Eu fiz 2 igual a 5/2 mais B mais C. Então, vai ficar 2 menos 5/2 igual a B mais C. Tá? E aí? Então, 2 menos 5/2 vai ficar 4 menos 5 sobre 2 igual a B mais C. Então, 4 menos 5 dá menos 1/2, né? Então, B mais C é igual a menos 1/2. Então, nós temos o seguinte. Para S igual a 0, o A é 1/2. Para S igual a menos 1, eu tenho a relação B menos C, 3/2. Para S igual a 1, eu tenho B mais C igual a menos 1/2. Então, eu tenho um sistema linear. Como é que a gente resolve o sistema linear? Bom, a geometria analítica álgebra linear deu um caminho, né? Pode fazer para escalonamento. No cálculo numérico vocês viram outras maneiras, além de escalonamento. E aqui a gente vai fazer um escalonamento, né? Qual é o escalonamento que a gente faz aqui, professor? O escalonamento, eliminação gaussiana, né? Tudo a mesma coisa. Diz que a gente vai somar. Professor, mas lá a gente tinha um negócio que tinha que fazer, botar na forma de matriz. Não, aqui a gente vai ser um escalonamento mais rápido. Se eu somo as duas equações, eu vou ficar B com B, 2B.
Eu vou somar porque eu sei que menos C mais C, vai embora o C. E aí vai ficar 3 meios menos 1 meio. Vai ficar 3 meios menos 1 meio. Então vai ficar 3 menos 1, 2. 2 sobre 2 dá 1, né? Então, somando as duas equações, né? Somando as duas equações, eu fiquei com 2b igual a 1. Portanto, b igual a 1 meio. Então, se b igual a 1 meio, eu vou escolher uma equação, qualquer uma das duas, qualquer uma delas. Escolhi a de baixo. E aí eu verifiquei que 1 meio mais c igual a menos 1 meio. Passei esse 1 meio para o outro lado, ficou menos 1 meio, menos 1 meio. Então, c é menos 1. Então, dessa maneira, A é 1 meio, B é 1 meio, B é 1 meio e C é menos 1. Então, A é 1 meio, B é 1 meio e C é menos 1. Tá. Então, se o nosso objetivo era escrever esta fração como esta soma, onde eu tenho que determinar o A, determinar o B, determinar o C, simples, né? No lugar do A, botei 1 meio. No lugar do B, coloquei 1 meio. E no lugar do C, coloquei menos 1. Né? Falei. Simples assim. Tá. Dando a hora. Então, aí ali apareceu um 2, né? Um 2 tava tudo apagadinho, daí um 2 brilhou. 2 brilhou. Porque o nosso denominador, ele é irredutível, né? Lembra que o nosso denominador aqui é um polinômio de segundo grau irredutível. Então, ele é um polinômio de segundo grau irredutível. Tá. Então, o que acontece? Se eu tenho S ao quadrado mais 2S mais 2. Como isso aqui é um polinômio irredutível, eu divido isso aqui por 2, isso aqui dá 1. Né? 1 ao quadrado é 1. Então, eu poderia fazer S ao quadrado mais 2S mais 1 mais 1. Porque 1 mais 1, 2. Então, eu poderia ter S mais 1 ao quadrado. Né? Que é, né, aquilo que nós já estávamos fazendo anteriormente. Né, junto. Quando nós estávamos fazendo anteriormente, há uma meia hora atrás, quando a gente estava completando quadrados. Tá, beleza. E agora? Bom, e agora, José? Bom, primeiro que eu posso fazer o seguinte, né? Esse 1 meio, né? Eu tenho 1 meio. Vamos carregar isso para fazer assim, ó. Isso aqui fica 1 meio de S. Tá aqui, né? Ó, isso aqui virou isso aqui. Melhor. 1 meio sobre S. Você ainda escreveu errado ainda, né, professor? Que é 1 meio vezes 1 sobre S. Então, isso aqui você pode escrever dessa maneira. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tá aqui. O outro, né? Bom, aqui eu tenho uma fração. Bom, o que mais? Tá. Aqui, então, isso aqui virou isso aqui. Virou isso aqui. Essa primeira parte, 1 sobre S, 1 meio de 1 vezes S, sobre todo esse denominador, está aqui. Né? Veio daqui. Essa parte aqui, então, o menos está aqui, sinal negativo, e o 1 está aqui. Esse 1 meio, né? Esse 1 meio que está aqui em cima, ele pode ir para frente, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Ele vai ali para frente. Não precisa ter medo dele. E aí eu tenho três. Aí eu tenho três frações. Eu tenho esta, esta e esta. Tá. Só que essa do meio ela ainda tem uma pegadinha do malandro. Né?
Sim, ainda tem a pegadinha do deslocamento. Porque aqui, ó, é S mais 1 e aqui em cima eu só tenho S. Então, se aqui eu tenho S mais 1 e aqui eu tenho S, então S mais 1, eu vou ter que botar mais 1 e menos 1. Então, eu tenho que deixar no mesmo deslocamento. Se eu tenho S mais 1 embaixo, em cima eu vou ter que botar S mais 1. Para isso, eu vou somar e subtrair. Tá? Somei e subtrair. E aí, o que aconteceu? 1 meio vezes S mais 1, 1 meio vezes S mais 1. 1 meio vezes menos 1, então vai ficar menos 1 meio vezes 1. Né? Tá ali. Então, multiplicou esse 1 por isso aqui, deu isso aqui. Isso aqui por isso aqui, deu isso aqui. E aí, eu posso juntar, né? Eu posso juntar. Eu posso. Só fazer uma coisa aqui que tem um efeito que não deveria ter aparecido. Deixa eu só ver. É esse aqui. Tá, agora sim. Então, agora sim. Tá. Tcharará, tcharará, tcharará. Tá. Então agora, a gente distribuiu esse 1 meio com S mais 1, esse 1 meio com menos 1. E aí temos isso aqui, né? Ok. Então, essas duas frações aqui, elas se combinam, né? Porque elas são todas iguais. Isso aqui, né, são semelhantes. Então, eu tenho menos 1 meio, menos 1. Menos 1 meio, menos 1, né? Menos 1 meio, menos 1. 3 meios. Ok, então agora sim nós conseguimos fazer a transformada inversa. Sim, demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Aplicando a linha 3, fazendo o caminho de volta para casa, eu estou vendo que eu tenho deslocamentos. Ah, professor, mas a primeira fração não tem deslocamento. Então, a primeira fração tu não aplica a propriedade da linha 3, porque ela não tem deslocamento. Onde é que tem deslocamento? Tem deslocamento, tem deslocamento. Então, como essas duas aqui têm deslocamento, eu tirei para fora o E na... Aqui é mais 1, né? Então, quer dizer que é E na menos T. E na menos T, tirei para fora. Né? E aí, então, eu consigo aplicar a tabela, né? A tabela de funções. E aí eu vou ter essa situação. 1 sobre S, se eu faço o contrário, tá aqui 1 sobre S, né? O 1 sobre S é 1. Tá ali. S sobre S ao quadrado mais 1 é o cosseno, né? Esse bom e velho cosseno. E aqui eu tenho o nosso bom e velho seno. Certo? E aí chegamos aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Beleza. Então tá. Então acho que eu vou achar uma coisa que tem essa aqui ainda. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou daí semana que vem. Volta ali um pouquinho, professor. Pode deixar. Eu vou parar por aqui, e daí semana que vem daí eu vou falar. Aí sim, semana que vem a gente vai já temos, vamos ter todos os. Falta só um detalhezinho ainda da transformada inversa ainda que a gente falta ali. Na verdade é só uma técnica de decomposição em frações parciais, né? Mas falta só esse detalhezinho para finalizar essa parte de transformada inversa para a gente poder então falar efetivamente de equações diferenciais. Porque quando a gente vai falar de equações diferenciais, a gente vai estar sempre na transformada inversa. A gente vai estar sempre olhando para a transformada inversa. Tá? Então, falta só um detalhezinho para falar dessa transformada, para falar das equações diferenciais. E aí, mas eu não vou fazer isso agora, né, gente? Para 21h47. Daí semana que vem a gente volta nisso, a gente volta ali
e conclui essa parte, tá? Mas, por enquanto, hoje a gente encerra por aqui. Então, eu vou parar a gravação, tá?